Olá, professor Alisson Lopes, trabalhando com os atos processuais dentro de Teoria Geral do Processo, na sua segunda parte, e nós vamos continuar comentando sobre a classificação das formas dos atos processuais. E aí nós temos o tempo, lugar e modo, isso é muito importante. Tempo, horário da prática de atos processuais e os prazos para a sua realização. E neste caso, quando eu falo em tempo, nós temos pela Corregedoria Geral de Justiça o horário de funcionamento dos fóruns, né, regra geral de 12 a 18 horas, 12 a 18 horas, apesar de que muitos auxiliares do juízo desenvolvam 8 horas na jornada diária. E aí, audiência, instrução, julgamento, regra geral, são realizadas dentro desse período, podendo se alongar caso inicie antes do termo desse prazo. Então, se começar a audiência às 17 horas e 40 minutos, é bem provável que ela se alongue às 18 horas. Lugar, local onde os atos processuais devem ser praticados. Regra geral, sede de juízo, no fórum da sua comarca, regra geral, mas nem sempre. Se for a prova pericial de constatação de um imóvel, vai ser esse imóvel. Se for uma audiência itinerante, a gente tem visto isso muito, principalmente audiências de conciliação, que são realizadas em outros prédios públicos, exemplo de escolas estaduais, né, locais cedidos para os fóruns realizados de forma itinerante. Então, essa é a exceção. Regra geral, sede da comarca no fórum onde encontra-se os auxiliares de juízo e o próprio juiz. Modo, refere-se aos aspectos formais da prática dos atos. E aí vai depender de qual ato processual vai ser realizado, né? É interessante que a Corregedoria Geral de Justiça, ela determina a normatização de muitos atos auxiliares do juízo. O aluno, certa-feira, perguntou: professor, por que no ato externo foi obrigatória a presença na busca e apreensão de 2 oficiais de justiça? Então, isso é determinação da Corregedoria. A Corregedoria trabalha a normativa visando dar uma melhor resposta ao jurisdicionado no cumprimento de um ato processual. Muito bem. E quais são os princípios informativos da forma dos atos processuais? E aí é importante nós compreendermos essa principiologia, porque ela está muito direcionada aos atos processuais, não aos princípios do processo civil, do processo penal, do processo do trabalho. Então vamos elencar alguns deles. Princípio da liberdade das formas. Os atos processuais, em princípio, não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente o exigir. E aí olha que interessante, ele transforma essa forma livre como regra, aquela vinculada ao que a lei determina como exceção. Isso é importante porque muitas das vezes a formalidade ela engessa, ela impede a prática efetiva do ato processual. Então, regra geral, ela é feita de forma livre. Antes do Código de Processo Civil de 2015, nós tínhamos um sistema presidencialista de oitiva de testemunhas. Era mais ou menos assim. A testemunha chegava, o juiz perguntava à testemunha, que respondia para o juiz, que ditava a resposta para o auxiliar do juízo, a maioria das vezes, um oficial de apoio, antigamente chamado de escrevente, ou próprio escrivão-chefe de secretaria. Quando o advogado da parte perguntava, olha bem, ele perguntava para o juiz, que reformulava a pergunta à testemunha, que respondia para o juiz, que ditava para o oficial de apoio. É verdade, não havia o questionamento, a pergunta do advogado para a testemunha e a resposta da testemunha para o oficial de apoio. Então imagina aí, 4 integrantes. Você tem uma mesa na sua frente, você está presidindo como juiz,
tem o advogado à sua esquerda, a testemunha à sua direita e do seu lado um oficial de apoio judicial, um escrevente. Então o advogado teria que perguntar para você reperguntar a testemunha que respondia para você ditar a resposta ao oficial de apoio. Hoje nós não temos mais esta obrigação, ela pode ser feita de forma livre. Inclusive nós temos muitas audiências que são filmadas. É isso mesmo. Né? Às vezes filma a sala de audiência, às vezes só a testemunha. E grava o áudio do advogado perguntando. Quando o juiz tem perguntas dele, ele faz diretamente e o registro já está na filmagem. Então, o princípio da liberdade das formas permite que, regra geral, a forma venha a ser livre. Muito bom. E o princípio da instrumentalidade das formas. A forma é apenas um meio para se alcançar determinada finalidade. Olha que interessante. Isso me fez lembrar uma professora que foi importante no meu mestrado, Ada Pellegrini Grinover. Ada Pellegrini Grinover trabalhou muito bem essa instrumentalidade das formas quando ela dizia o seguinte: se um ato processual foi feito de forma diferente, mas atingiu seu objetivo, não há que se falar em nulidade. É isso mesmo. A forma não é um fim em si mesmo. A forma é instrumento. A forma é que vai conduzir, é que vai determinar uma finalidade. Ela não é uma finalidade em si. É importante que tenha uma formalidade porque eu estou preocupado tanto da eficiência como da eficácia. Eu já falei sobre eficiência e eficácia, mas vou repetir. Eficiência é o trabalho, o meio. Eficácia é o resultado. Eu não posso buscar apenas eficácia como resultado, senão eu vou cair naquela ideia pouco maquiavélica de que os fins justificam os meios. Não. Os meios também são importantes. Eu tenho que obedecer à legalidade, eu tenho que obedecer o devido processo legal, por isso que eu preciso de uma eficiência além da eficácia, que é a busca do resultado. E aí eu falo que na instrumentalidade das formas, a forma é apenas um meio para se alcançar determinada finalidade. Muito bom. Além disso, princípio da documentação. Os atos devem ser praticados por escrito ou, quando de prática oral, reduzido a termo, por escrito, mesmo que de forma sintética. Eu quero abrir um parênteses, porque esse princípio da documentação ele foi mudado com o Código de 2015. Né? O Código de 73, ele tinha orientação mais documental. Né? A praxe forense nos conduzia a isso. Poucas alegações finais, mesmo havendo previsão normativa, eu presenciei oral em audiências. A não ser quando o juiz, já de acordo com as partes, né, estando de acordo as partes, constava no termo de audiência o seguinte: as partes ratificam os argumentos anteriormente alinhavados como alegações finais. Ponto, acabou. Então isso você vai ver em alguns processos físicos. Né? O juiz pergunta aos advogados se tem algo a acrescentar, eles não se manifestam, o juiz consta no termo de audiência. Né? Simplesmente isso, a frase. As partes ratificam os argumentos anteriormente alinhavados como alegações finais. É um termo clichê que a gente via em muitas audiências. Mas as alegações finais em audiências, mudando um pouco, adaptando a argumentação em função das provas colhidas até aquele momento, pouquíssimos. A maioria era reduzida a termo. Colocado no papel. Reduzir a termo, colocado no papel. O Código de 2015 vem realçar ainda mais a necessidade da oralidade. Inclusive, não há necessidade de registrar tudo ipsiliter que foi dito. Eu posso registrar no escrito uma síntese. O requerente mantém o pedido da procedência de acordo com o inicial, acrescentando que a testemunha X ou Y colaborou e muito quando disse, né, reticências. E aí você consta de forma sintética. Então esse princípio da documentação, tome cuidado, não é que tudo tem que estar no papel.
tem que haver um registro, né, um registro mínimo do ato praticado, né? Igual os registros acadêmicos. Essa nossa interação, ela pode constar como atividade complementar, como um complemento à aula expositiva, como uma atividade em substituição, desde que o professor lance no seu diário, nas suas anotações de plano de aula, mas ele não vai constar tudo que eu disse nesse vídeo. Claro que não. É mais ou menos a ideia do princípio da documentação. Além disso, princípio da publicidade. Eu acho que vocês já ouviram falar desse princípio da publicidade várias vezes, claro. No direito público, né, no direito constitucional, no direito administrativo, várias vezes. E aqui nós vamos trabalhar aquela orientação do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, onde nós falamos deste princípio da publicidade como permissão de acesso. Toma bastante cuidado. A publicidade não é a necessidade de divulgação. Então, muitas vezes a gente vê proposições de prova associando publicidade com uma necessidade de divulgação. Não é isso. A publicidade aqui é na ideia de permitir o acesso. Muitos podem ter acesso, todos devem ter acesso aos autos do processo. Só que nós temos, como quase tudo no direito, exceções, que são aqueles processos que tramitam em segredo de justiça. Então, o segredo de justiça são aqueles processos, resumindo, né, a grosso modo, onde a divulgação dos seus atos gera mais prejuízo do que a própria pretensão resistida, tanto para as partes, como também para o próprio Estado. Pode ser um segredo de Estado ali envolvido. Nós vimos muitos atos da Operação Lava Jato e foram determinados como segredo, né? Sigilo. Por que sigilo? Segredo de justiça. É porque a sua divulgação poderia comprometer até mesmo atos de Estado, né? Então há um interesse público em manter o sigilo. Como também pode ser um divórcio, né? Uma guarda, onde nós estamos discutindo ali a visitação do filho do pai ou da mãe, enfim, a adoção. A publicidade deste ato vai gerar prejuízo ao próprio menor. Então, eu preciso cravar esse processo com um sigilo, segredo de justiça. No processo judicial eletrônico, existe até um ícone que lá informa o segredo de justiça. Quando nós, operadores de direito, analisamos o processo, nós já podemos falar para a parte, olha, eu não tenho acesso porque é segredo de justiça. Ou se não, falar, olha, acesso aqui é público, então tem condições de analisar e ver esse processo. Então, regra geral, a publicidade permite o acesso, não é obrigação de divulgação, ok? E a exceção, o segredo de justiça, quando a divulgação dos atos do processo vem a gerar mais prejuízo que a própria pretensão resistida. Muito bom. Ressalte que a Constituição Federal e o CPC estabelecem restrições, como eu disse, não eliminação à publicidade. E deixa eu abrir um parênteses. Eu posso ter um documento dentro de um processo de acesso público sigiloso. É isso mesmo. Imagina o caso. Uma ação de cobrança. José cobrando João. E aí o João não paga, né? Isso, o juiz em julgar procedente, ele vai cumprir essa sentença, vai para as vias de execução e o José contra o João pede que nós venhamos fazer uma consulta pelo Infojude sobre a declaração, as últimas 5 declarações de imposto de renda. A gente faz a consulta, coloca num processo que é de acesso público, mas estes documentos possuem sigilo legal. Então você vai ver muitos processos de acesso ao público com documentos sigilosos, extratos bancários, né? Extratos bancários, declaração de imposto de renda, porque a própria lei determina interceptações telefônicas.
a própria lei determina o seu sigilo. Ok? Muito bom. Há uma íntima relação entre os princípios da publicidade e da motivação das decisões judiciais na medida em que a publicidade toma efetiva a participação no controle de decisões judiciais. Trata-se de verdadeiros instrumentos de eficácia da garantia da motivação das decisões judiciais. Afinal de contas, o que é isso, né? Eu quero que você entenda a sentença judicial, a decisão do magistrado, como uma decisão política. Opa, mas vem cá, ele é integrante do Poder Judiciário. Isso é político partidário? Não, não. A sentença, ela possui uma natureza política quando ela demonstra para a coletividade qual a solução de um problema quando ele é exposto ao Poder Judiciário. Então, a sentença, ela tem uma natureza pedagógica, ela tem uma natureza de satisfação ao jurisdicionado e à coletividade que, diante de problemas semelhantes, nós temos decisões que podem formar, inclusive, precedentes. É essa natureza política que eu gostaria de ressaltar. Então, a sentença ela tem que ser pública, por isso que você vai entrar no site do tribunal que você está vinculado, imagina aqui em Minas Gerais, né, no Tribunal de Justiça de Minas, tjmg.jus.br, e você vai ver jurisprudências. O que vem acesso a jurisprudências? Julgados. Julgados dos tribunais relacionado a alguma demanda, algum litígio. Uma parte quis uma coisa, a outra quis outra. O juiz de primeira instância decidiu, não houve convencimento de ambas as partes, uma delas ou ambas recorrem e o tribunal mantém ou altera total ou em parte a decisão. Então, a sentença ela tem uma natureza pedagógica, né? E nem se fala sentença penal. Até mesmo quando você estudou sobre as penas têm também essa natureza pedagógica. Qual que é? Prevenção ou repressão. Prevenção e repressão. Ou pelo menos deveria ter, né? Essa foi a ideia trabalhada desde 1984, quando nós tivemos a mudança da parte geral do Código Penal e a criação da 7.210, que é a Lei de Execução Penal. Nós teríamos que ter uma pena e a divulgação dessa pena através da sentença para que houvesse um efeito de prevenção e de repressão. Vamos dar mais uma pausa. Nós vamos continuar ainda sobre esse tema, mas focalizando os atos processuais quanto à sua nulidade, mas em outro momento, ok? Forte abraço!